Pronto. A partir de agora está sendo gravado, tá bom? E nós vamos então para o estudo de hoje, que é um estudo muito interessante. Continuamos no capítulo 6 deste livro, que é o livro Maior Discurso de Cristo. E o tema do capítulo é não julgar, mas praticar. E aqui diz o seguinte, ó: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Jesus ele vem nos ensinando várias lições. Nós falamos que ele sobe no Monte das Bem-aventuranças, e ali ele senta, e ali ele vem ensinando várias lições para o povo. Por isso chama-se o maior discurso de Cristo. Foi o maior discurso que ele fez para o povo. E aí chega um certo momento que ele vai e deixa esse ensinamento. Acautelai-vos dos falsos profetas. O capítulo 7, do versículo 15 ao 16, vai aumentar um pouco esse conceito e essa informação de Jesus, que ele diz assim, ó: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Olha a preocupação de Jesus comigo e com você. Jesus quer que eu e você tenhamos cuidado com os falsos profetas. E por quê? Porque aqui diz que eles são lobos devoradores. Eles não estão para salvar, eles estão para causar perdição. E nós vamos entender melhor no estudo de hoje o que significa isso e por que nós temos que tomar muito cuidado com isso. O livro diz que ensinadores da mentira surgirão, irmãos, a fim de desviar-nos do caminho apertado e da porta estreita, que foi o assunto que nós falamos ontem, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que leva para a destruição. E aqui diz que os falsos profetas induzem as pessoas para a perdição. Então acautelai-vos com eles, conquanto ocultos em peles de ovelhas, eles são por dentro lobos devoradores. E Jesus dá uma prova pela qual os falsos mestres se podem distinguir dos verdadeiros. E ele vai dizer, ele vai dar uma das características do que os falsos profetas se distinguem de um profeta verdadeiro. E uma das características é: pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Irmãos, infelizmente tem se levantado muitos falsos profetas no mundo. E nós observamos pelos frutos como é a vida deles, o que eles realmente estão interessados e como eles têm levado pessoas ao precipício. Há pouco tempo atrás, eu não sei se você lembra dessa história, mas aqui na Guiana Inglesa, no lugar chamado Georgetown, foi feito ali, não sei se é exatamente em Georgetown, mas foi colocado numa cidade, foi feito numa cidade chamada Johnstown. E essa cidade ali, era um líder, né? Ele veio dos Estados Unidos e ali ele levou muitas pessoas para lá, dizendo ali que ali seria um lugar especial, né? Um local para aguardar a volta de Cristo. Na verdade, até se dizia ser o próprio Cristo em alguns momentos. O nome dele era Jim Jones. Depois você pesquisa na internet aí sobre Jim Jones. E esse homem levou para ali pessoas, né? Usava ali as pessoas ali também como escravas, até que chegou denúncias nos Estados Unidos sobre esse homem. E aí os ministros dos Estados Unidos foram lá um ministro, né, foi lá para ver. Quando chegou lá, ele teve uma boa impressão do que estava acontecendo ali, mas quando esse ministro ele estava vindo embora, alguns dos guardas lá de Jones foram lá e mataram ele, né, antes de ele voar, antes de ele pegar o voo, né? E o que aconteceu? Aí Jim Jones, desesperado, sabendo que os Estados Unidos ia vir para cima, né, para tentar resolver tudo, ele pegou e pediu para as pessoas daquela seita dele ali tomarem um líquido. E aí eles tomaram líquido e morreu mais de quase 1.000 pessoas. Morreram tudo instantaneamente. Esse falso profeta levou pessoas para a perdição, tanto na questão espiritual como na questão física. Ele matou muitas pessoas, inclusive ele. Então, infelizmente isso acontece. E Jesus já tinha dito, ó, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com ensinamentos que vão levar você para a porta larga e não para a porta estreita. Cuidado com isso, porque isso não procede de Deus. Não nos é recomendado que os provemos por seus belos discursos e exaltadas profissões de fé. Muitas vezes a gente quer provar os falsos profetas pelos belos discursos, né? Pela sua exaltada profissão de fé, pelo que ele já tem feito. Só que aqui diz assim, ó, que devem eles ser julgados pela palavra de Deus, se eles estão de acordo com a luz da palavra de Deus e de acordo também com aquelas mensagens que são um pouco mais duras. Por exemplo, a lei é o testemunho. Se eles não falaram segundo esta palavra, jamais terão iluminação. Está lá em Isaías 8, versículo 20. Então, quando nós analisamos uma pessoa que se diz profeta, que está surgindo no mundo e que está ensinando uma doutrina, nós temos que analisar se essa doutrina, se esses ensinamentos estão de acordo com a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que nos norteia, a palavra de Deus que nos ensina.
Então diz aqui, ó, filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Então, se você não estiver atento à Bíblia, você vai ser enganado. Você vai poder, vai ser levado aí por ventos de doutrinas, né? Eu peço até licença da minha mãe para contar um testemunho dela aqui. Eu sei que ela pode gostar ou não, mas eu vou contar para vocês. A minha mãe teve muito enferma um tempo desse atrás, faz mais de 10 anos, e ela tinha um problema muito grande aqui atrás na coluna dela, que ela vivia com muitas dores, muitas dores. Então, minha mãe, nesse momento de dores, ela sofreu ali ela ficou muito desesperada, né, para tentar cura. E fez de tudo, irmãos, orava muito, foi em medicinas naturais, fez de tudo que ela podia fazer, gastou muito dinheiro com médicos, essas coisas todas. Até chegar a ponto que ela estava tão desesperada pela saúde dela, que ela já não sabendo mais o que fazer, ela foi até num lugar, numa igreja onde faz essas curas, né? E lá ela recebeu um lençolzinho que dizia assim, "Se tu uma bênção." Já viu esse lençolzinho? "Se tu uma bênção." Tipo um tapetinho assim. E ela levava para casa, eu me lembro até hoje. Ela levava para casa. E eu não era naquela época da igreja nem nada, mas eu me lembro muito bem daquilo. E eu até meio que ia contra aquilo ali, né? Não acreditava muito, não. Mas essa pessoa que dizia fazer os milagres, as curas que vendia, ou melhor, dava esse lençolzinho, e infelizmente, muitos irmãos daquela igreja, não sei se era o caso da minha mãe, mas eu acredito que nesse momento também era, eles queriam pegar pelo menos o suor do cara lá, porque diz que se curava, né? Queria pegar aquele lenço, passar na cara dele, ele pega, tanto que até hoje ele faz isso, ele pega, o pessoal tá com o lençolzinho, ele pega ali, passa nele assim, dá pra pessoa, para que as pessoas sejam curadas. Ai, ai. O que que acontece? Esse pastor já foi muito tempo perseguido pela Polícia Federal devido à questão de ganho de dinheiro ilícito, né, e tudo mais. Então a Bíblia diz que pelos frutos nós conheceremos. E também a mensagem que eles pregavam vai contra a Bíblia em vários sentidos, como por exemplo quebrar a lei de Deus e as verdades que estão na Bíblia, né? Então nós temos que ser fiéis à lei de Deus e à palavra de Deus. Não porque nós estamos vendo pessoas fazendo curas e milagres e outras coisas, nós temos que acreditar que aquilo ali vem do Senhor. O inimigo também tem poder para fazer isso, né? Então, que mensagem trazem esses mestres? Acaso elas vos induzem a reverenciar e temer a Deus ou não? A manifestar vosso amor para com Ele mediante a lealdade e seus mandamentos? Se os homens não sentem o peso da lei moral, se menosprezam os preceitos de Deus, se transgridem um dos mais pequenos dos seus mandamentos e assim ensinam aos homens, não serão de nenhum valor aos olhos dos céus. Isso está lá em Mateus capítulo 5, 19. Então, se os homens estão ensinando aí contra a lei do Senhor, isso não pode ser considerado um verdadeiro profeta, né? Nós podemos saber, irmãos, que suas pretensões não têm fundamento nenhum. Eles estão fazendo justamente a obra que se originou com o príncipe das trevas, o inimigo de Deus. Hoje nós observamos aí muitas pessoas se denominando profeta, né? Agora, recentemente, teve um pregador ele foi até proibido de pregar, né? O conselho tutelar o proibiu, porque ele se dizia ser profeta, um jovem, né? Um menino novo, dizia profeta, e aí estava falando que curava até câncer e tudo, e aí proibiram ele de pregar devido a esse tipo de ensinamento, né? É um meninozinho que ele, sendo educado, com certeza sendo ensinado da forma correta, ele pode se tornar um grande bandeirante do Senhor. Tem um dom muito, fala muito bem e tudo, mas infelizmente está indo por outros caminhos, porque também está sendo guiado ali por, quem sabe, outros líderes que estão com ganância, né? Que estão com pensamento de dinheiro e tudo isso. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Porque infelizmente tem surgido muitos falsos profetas por aí e levando pessoas à destruição. Que diz que nem todos, irmãos, quanto professam o seu nome, o nome de Deus, usam a insígnia de Cristo. Nem todos. Muitos que ensinaram em meu nome, Jesus disse, serão afinal achados em falta. Muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Quem que profetiza? Não são os profetas? Aqui vai dizer, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? Então Jesus dirá explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam o pecado. Percebeu? Então Deus está deixando claro que nem todo que diz para ele que é de Deus, Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de Deus que está nos céus. Fazer a vontade de Deus que está nos céus, irmão, é a vontade do Pai, ou seja, é cumprir as suas ordens, é guardar seus mandamentos, é fazer a vontade do Senhor. E fazer a vontade do Senhor muitas vezes requer abnegação, né? Sacrifício. Muitas vezes eu tenho que deixar de fazer aquilo que eu quero, entenderam? Ou seja, fazer a vontade do Senhor é olhar para mim mesmo e dizer, não, eu não sou mais eu, eu não sou mais eu, mas quem é Cristo que vive em mim, como aconteceu com o apóstolo Paulo.
Então, é assim que a gente consegue fazer a diferenciação entre um falso profeta e um verdadeiro profeta. Se o profeta diz para você que você pode fazer o que você quiser, que os mandamentos não são interessantes, não são mais necessários, e ele usa-se de atributos como milagres, por exemplo, para poder ludibriar você, você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sei que eu estou falando aqui para pessoas maduras, mas também tem pessoas que depois vão assistir isso aqui pelo YouTube. Então é importante que você que está me assistindo, tanto aqui como também lá na internet, entenda que existe ali como você comprovar se aquele profeta é de Deus ou não. Pessoas há que acreditam estar direito, no caminho direito, mas estão erradas. Ao passo que pretendem ter a Cristo por seu Senhor e professam fazer grandes obras em seu nome, são obreiros da iniquidade, ou seja, do pecado. Eles lisonjeiam-se com sua boca, mas o coração segue a avareza, irmãos. E a avareza, a Bíblia diz que é pecado. A avareza é quando você ama o dinheiro. A palavra de Deus é para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que tem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. Percebeu? Ou seja, então se eu escuto a palavra de Deus e eu não uso-a para poder fazer boas obras, isso aqui é como se não fosse nada para Deus. É por isso que Deus vai falar muitas vezes assim: ai, seja praticante da minha palavra, não apenas ouvinte. E Paulo deixa muito claro que nós vamos estar diante de Deus um dia desses, no tribunal divino, nós vamos ter que responder pelos nossos atos, pelas nossas obras, né? Então, ó, uma mera profissão de discipulado não tem valor nenhum. A fé em Cristo é que salva a alma, não é o que muitos a representam ser. Crede, crede, diz eles, e não necessitais guardar a lei, são os que os profetas dizem. Mas uma crença que não leva à obediência, irmãos, isso aí não é fé, isso é presunção. Qualquer crença que você diz, não, eu estou crendo, isso aqui não me leva a obedecer. Isso não é crença, é presunção. Depois você pode pensar na internet, é o caso de um profeta, ou melhor, um falso Cristo, né? Chamado José Luiz de Jesus Miranda, é o nome dele. José Luiz de Jesus Miranda. Ele era líder de uma igreja chamada Igreja de la Gracia, 666. Você pode procurar assim mesmo, 666. Você vai ver uma igreja muito grande, com seguidores em vários lugares do Brasil e do mundo também. Né? Ela, se eu não me engano, ela surgiu em Costa Rica. E lá tem esse pastor que dizia que ele estava reencarnado em Cristo. E ali, irmão, se você olhasse para as suas ovelhas, né, para os seus seguidores, muitos com as tatuagens aqui, ó, 666, 666, e eles diziam, não, que nós somos ensinados que nós não precisamos guardar mandamentos, Deus não está preocupado com o nosso corpo, está preocupado só com o nosso espírito, então eu posso ser homossexual, eu posso ser prostituta, eu posso fazer isso, continuar nessas práticas, e para não ter nada a ver. Então, se você precisar, depois você vai se escandalizar quando você vê isso. É um negócio muito forte, é um negócio muito complicado. Então, é isso que estão ensinando. Crede, crede, dizem eles. E dizem, não, você não precisa mais guardar a lei, você não precisa mais fazer nada. Não. A Bíblia diz que nós temos que seguir o que a Bíblia diz. Então, a Bíblia é a nossa regra de fé. Então, se a pessoa está ensinando contra isso, ela não pode ser considerada um verdadeiro profeta. Diz o apóstolo João: aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é o quê? É mentiroso. E nele não está a verdade. Então, todos aqueles que se apegam à prática da mentira, a Bíblia já diz lá no livro de João 8,44 que são filhos do diabo, porque diabo é o pai da mentira. Então é forte esse texto, não é verdade? Então eu não posso concordar que alguém que se diz profeta é profeta de verdade, porque às vezes ele faz uma cura, às vezes ele faz um milagre, ou às vezes ele profetiza algo positivo na tua vida. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque a pessoa tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Que ninguém, irmãos, nutra a ideia de que providências especiais ou manifestações miraculosas, como milagres e outras coisas, devem ser a prova da genuinidade de sua obra ou das ideias que advoga. Percebeu? Ou seja, eu não posso ficar nutrindo no meu coração que ele diz, não, ele está fazendo manifestações grandiosas, então é genuína a obra que ele faz. Não, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quando as pessoas falam levianamente da palavra de Deus e colocam as suas próprias impressões, sentimentos e exercícios religiosos acima da norma divina, podemos saber que elas não têm luz. Entendeu? Pastor, então quer dizer que Satanás pode usar pessoas para fazer milagres? Pode. Você vai lembrar, irmãos, de uma experiência que Moisés teve quando ele estava lá no deserto, no Egito, né, que Deus mandou ele lá para ele poder libertar o povo do Egito. Ele tinha um objeto na mão, um cajado, né? Você lembra disso? E aí
ele pega e lança o cajado dele no chão e o cajado dele vira o quê? Você lembra o que aconteceu? Virou uma cobra, virou uma serpente ali. Só que os magos que estavam ali conseguiram fazer a mesma coisa. Você lembra disso? Conseguiram fazer a mesma coisa. Só que aí a cobra ali, a víbora que virou o cajado de Moisés, pegou e comeu ali, ou mordeu, enfim, aconteceu algumas coisas ali. Destruiu as outras. O que significa isso? Os magos fizeram aquilo pelo poder de Deus ou pelo poder do inimigo? Pelo poder do inimigo, né? Você vai perceber que o inimigo também tem lá os seus poderes, né? Você vai perceber também que depois ele começa a jogar as pragas ali, e alguma daquelas pragas eles conseguiram repetir também. Os magos conseguiram repetir. Ou seja, Satanás também tem poder para fazer falsas curas, falsos milagres. Ele tem poder de fazer isso. Então, só que a diferença dele é que quando Jesus fazia as curas e os milagres, ele olhava para a pessoa e dizia assim: agora vai e não peques mais. Ou seja, guarda os mandamentos, cumpre a lei. Faz a vontade de Deus. O inimigo não, ele cura aquela pessoa e diz: não, isso aí não se preocupa, não, pode continuar fazendo tudo errado. Continua fazendo o que você quiser, continua na prostituição, continua no adultério, Deus não se preocupa com isso, tá tudo certo. Entendeu? Ou seja, o inimigo aproveita disso tudo para enlaçar ali os filhos de Deus, né? Que Deus ama todos, mas que infelizmente se tornarão filhos do diabo, né? A obediência, irmãos, ela é a prova do discipulado. É a observância dos mandamentos que prova se você é sincero ou não na sua profissão de amor. Quando a doutrina que aceitamos mata no coração o pecado, purifica a alma da contaminação e dá frutos para a santidade, aí sim podemos saber que é a verdade de Deus, aquela doutrina. Entendeu? Então, todo o tempo nós temos que estar buscando fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, às vezes, vai doer a você, vai doer no teu coração, porque ela vai te ensinar diariamente o que tem que ser feito. Quando se manifesta na vida a beneficência, a bondade, a brandura do coração, o espírito compassivo, quando a alegria de fazer o bem nos enche o coração, irmãos, quando exaltamos a Cristo e não ao próprio eu, podemos saber que nossa fé é da devida espécie. E nisto saberemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Amém? Então, acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos, tenha cuidado com os falsos profetas, com os ensinamentos que estão sendo ditos por aí. Eu gosto da citação dessa mulher aqui, Ellen White, que ela diz assim: a palavra do Deus vivo que deve ser o nosso guia. Cada um deve reconhecer sua dependência nele, a quem pertence por criação e redenção. E eu, de propósito, deixei aqui essa citação de Ellen White, porque nós estamos lendo os comentários dela, né, desse livro que nós estamos lendo aqui. E eu não sei, eu estava conversando com a minha mãe ontem, eu não sei se você tem aprendido lições interessantes. Você vê como durante esses dias ela consegue trazer ali para nós várias informações daquele texto que nós encontramos na Bíblia. São detalhes, né? Ela detalha para a gente ali um texto que está na Bíblia e nos ajuda a entender mais alguns detalhes, né? Ellen White, ela não é a Bíblia, irmãos. Ela não é a Bíblia. Ela mesma vai dizer em um dos seus livros que ela é a luz menor que nos ajuda a ir para a luz maior. Ou seja, quando você lê os livros de Ellen White, você sente desejo de estudar mais a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé. E aqui ela vai dizer, ó, a palavra de Deus deve ser o nosso guia. A palavra de Deus deve ser nosso guia, a Bíblia deve ser nosso guia. Mas por que eu coloquei aqui esse texto dela e coloquei esses livros aqui ao redor? Porque eu creio que essa mulher foi usada pelo Espírito Santo. Eu creio que ela é uma verdadeira profetisa. Enquanto tem muitos falsos profetas, Deus levantou essa daqui como uma profetisa moderna e verdadeira. E ela tem ajudado muitas pessoas a caminhar nos caminhos do Senhor. Todos que têm contato com os escritos de Ellen White, já leram algum desses livros, vão entender, vão conseguir entender que essa mulher foi inspirada por Deus, porque não tem como você explicar isso. Muitas pessoas que têm contato com os livros de Ellen White e lê o que ela escreveu, inspirada por Deus, vai perceber que esses escritos não têm nada que se contradiz com a Bíblia. Pelos frutos você vai conhecer, ou seja, essa mulher, durante 70 anos de ministério dela, foi muito atacada e se manteve sempre ali firme no Senhor, porque se levantar como um verdadeiro profeta, irmão, não é fácil não, é muito difícil, você vai levar muita pedrada. E ela ali muitas pessoas foram contra ela naquela época. Quando ela chegou a morrer, ela foi falado dela nos Estados Unidos inteiro, porque hoje ela faz parte das 100 pessoas mais importantes para os Estados Unidos, devido a toda a sua obra. Olha só o que aconteceu com ela. Ela foi uma das mulheres que foi usada no momento de crise da Igreja Adventista para guiar o povo no momento de crise, questões doutrinárias e tudo isso. E a Igreja Adventista é o que é hoje, uma igreja poderosa, abençoada, muito organizada, também porque Deus levantou essa mulher para instruir a igreja. A Igreja Adventista não tem pastores milionários
porque um dia essa mulher foi levantada por Deus para instruir como a igreja deveria levar a sério a questão dos dízimos, dos pactos, das ofertas. Por isso que essa igreja é uma igreja mundial. A igreja adventista ela é parâmetro para o mundo na saúde, porque Deus levantou essa mulher para ensinar sobre saúde. A igreja adventista é parâmetro sobre obediência, porque é uma igreja que guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus. Então nós temos que dar graças a Deus, nós somos uma igreja que tem o espírito de profecia, porque a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então nós temos da igreja profeta que é verdadeiro. Enquanto muitos estão se levantando falsos profetas, nós temos aqui profetas verdadeiros. Então eu indico você a ler algum desses livros, fortalecer a tua fé, e você vai perceber que assim como você tem estudado de manhã, e alguns me mandam mensagem todo tempo dizendo assim, pastor, estou gostando muito das mensagens, está muito legal, hoje foi muito importante, foi muito interessante. Tudo que nós estamos estudando aqui é com base naquilo que ela escreveu, naquilo que está na Bíblia, naquilo que ela escreveu. Poucas palavras são de opiniões pastorais minhas. A maioria está aqui, eu leio para vocês justamente para deixar fidedigno o assunto, para mostrar para vocês como essa mulher não contradiz a Bíblia, pelo contrário, fortalece o que a Bíblia diz e nos leva ao encontro do Senhor. Então, tenham cuidado com os falsos profetas. Tenham cuidado com os falsos profetas. Nós temos luz suficiente para nós andarmos nos caminhos do Senhor. Então, irmãos, o apelo de hoje é: Pai amado, nos dê discernimento para estarmos sempre nos seus caminhos. Me ajuda a focar em tua palavra para que eu não seja enganado, que eu também não assuma práticas, ensinamentos e costumes de falsos profetas e que eu seja um filho obediente. Que esse seja o seu desejo, o meu desejo, e que todos os dias nós possamos olhar para Deus, olhar para a Bíblia, estudar a palavra de Deus, aquilo que está lá, que a gente venha fazer. Se surgir algum ensinamento que está contra o que diz a palavra de Deus, que nós possamos tomar cuidado. Sempre João vai dizer, prove os espíritos para ver se eles falam de Deus ou não. Então sempre, irmãos, faça esse exercício de olhar, não acreditar porque você está vendo milagres, que é isso que o inimigo vai fazer nos últimos dias. Ele vai enganar muitas pessoas fazendo curas, milagres, prodígios, né? Nós temos que tomar cuidado que isso aí não é prova de que aquela pessoa é de Deus, tá bom? Então que Deus seja louvado pela sua vida e continue firme e forte nos caminhos do Senhor. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma manhã de estudo, por mais um aprendizado. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, todos os dias a reconhecer, Pai, quando nós estamos diante de pessoas que se dizem ser profetas, reconhecer se aquela pessoa está de acordo com a tua palavra. Que o Senhor não permita, Senhor Deus, que devido ao nosso desespero, emoção, nós possamos ser enganados, Pai. Uma das primeiras informações que o Senhor nos dá, quando os discípulos perguntaram ao Senhor sobre quais seriam os sinais da tua volta, a primeira informação que o Senhor deu é: não deixe que ninguém vos engane. Ou seja, nós sabemos que o inimigo usará todas as armas possíveis para enganar os teus filhos. Então não deixe que ninguém nos engane. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos prender mais atenção em coisas que vão trazer frutos para a salvação. Nos ajuda, Senhor Deus, a prender a nossa mente, nosso coração nas coisas que exaltam o Teu nome. Nos ajuda, Senhor Deus, a focar naquilo que realmente vai trazer benefício para nós, para nossa família. E não, Senhor Deus, naquilo que é super passageiro, aquilo que vai trazer prejuízo e até mesmo morte eterna. Então, Pai, abençoa Teus filhos, fortaleça a nossa fé, nos ajude a estudar a Tua palavra todos os dias e que nós não sejamos enganados. Obrigado, Senhor, por mais um estudo. Derrame tuas bênçãos sobre todos nós no dia de hoje, que nós tenhamos um sábado repleto de muitas alegrias. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo abençoado do Senhor. Vou liberar aqui Primeiro vamos tirar nossas fotos, tá bom? Vou liberar aqui também o seu microfone, para que você possa estar aí bem alegre. Posso te ver a sua voz no final. Quando eu assisto aqui depois no YouTube, eu fico só olhando ali para todo mundo. Fico vendo você falando, é muito legal, muito interessante. Então, se você não assistiu ainda, veja que no final sempre vai aparecer ali seu rostinho. Olha, a Dani vai aparecer hoje na rede, lá no YouTube. Vamos então. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos então para a primeira foto. Vamos lá. Abre sua câmera aí. Nós vamos tirar nossa primeira fotinha. 3 e. Opa, o pessoal está abrindo as câmeras agora. Eu vou esperar um pouquinho para abrir as câmeras. Fabiana, Maria de Socorro, Joelma, Fernando. Pronto, são os que estão aparecendo para mim aqui, olha. Muito bem, muito bem. Glória a Deus. Ana Maria, tu ficou de ligar a tua câmera, Ana Maria. Pronto, agora sim tá ligado. Então lá vai. Primeira foto de agora.
Olha, Axa, que legal te ver aqui, Axa. Que Deus te abençoe. Estézinha ali no hospital. Deus te abençoe, viu, Esté? Estamos orando por você. Vamos então para a segunda página. Pronto, tá registrado. Se você quiser mandar seu abraço aí, que Deus abençoe vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Paulo Ramos, Márcia Glaura, Eva, Maria, Ana Maria, Cristina, Sueli, Maria Muniz, Cecília Martins. Deus te abençoe, Cecília. Domingo Nunes, Francisco, Geliane, Daniela, Val Souza, Rosenildes, Raimundo Esté e Axa, que estão ali, ó. Wanderson, Antônia Barros, cadê? Lucília, a Jaqueline, a Fabiana, Maria do Socorro, a Joelma e o Rodrigo, Fernando e a Denilza, a Eunildes, deixa eu ver mais que tem por aqui. A Rafael Galúcio, a Valzelice, a Lenisa, a Lilian, a Irazei, a Ana Cristina, a Rayana, Antônio Carlos, Vanessa, Cassiane e Oséias. Deus seja louvado pela vida de vocês, um excelente culto, um excelente sábado, um dia cheio de paz para todos nós. Amém? Feliz Amém. sábado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Feliz sábado, pastor. Feliz sábado, bom dia. Tá. Ao Senhor nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Bom Excelente culto a sábado a todos. todos. Amém. Tchau, tchau, gente boa. Ah.